tem muita relação, assim, inclusive isso aí não sei se vai dar tempo de chegar, mas isso aí está nesse PowerPoint também. Eu acho que essa ideia, que é uma ideia muito disseminada e muito idealizada da matemática como uma linguagem universal, tem tudo a ver com isso e é uma coisa que a gente precisa desconstruir muito, né? Assim. Então, essa ideia da matemática como uma linguagem universal tem tudo a ver com essa ideia da matemática não ser produzida por humanos. Então, isso está mais para frente, mas eu vou adiantar logo, até por questão do tempo, né? Essa ideia de matemática como uma coisa universal ou como uma coisa supracultural, digamos assim, como se a matemática fosse a mesma em qualquer cultura, né? Assim, ou seja, mais do que isso, como se existisse um conhecimento chamado, um campo de conhecimentos chamado matemática que independe da cultura, né? Assim, isso é usado com uma forma muito idealizada de descrever a matemática, muito romantizada, inclusive, e é uma coisa a qual muitos professores de matemática se apegam muito a isso, né? Porque muitos professores de matemática se apegam a essa visão que idealiza, que coloca a matemática como algo superior e etc. E esse discurso que a matemática é uma linguagem universal tem a ver com isso, né? Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se a matemática é uma linguagem universal, que universo é esse? Assim, e para pensar sobre isso, uma coisa que, como eu disse, estava mais à frente aí, mas eu estou adiantando, para pensar sobre isso, a gente tem que pensar na narrativa convencional sobre a história da matemática. Então a gente tem uma versão hegemônica da história da matemática que coloca em lugar de protagonismo, né, em lugar de destaque, a cultura grega, né, assim, sobretudo. Então coloca, e isso não é só na matemática, né, eu acho que em outros campos do conhecimento também, coloca quase como se a origem da civilização fosse a cultura grega, né? E na verdade não é nada disso, né? Assim, essa versão da história que idealiza a cultura grega e idealiza a Europa, né? A cultura grega como uma idealização da cultura europeia. Essa versão da história que idealiza a cultura grega, ela foi inventada durante o Renascimento na Europa, né? Durante o Iluminismo, né? E isso teve muito a serviço da colonização, porque foi uma versão da história que desqualificou e invisibilizou as contribuições de todos os outros povos não brancos e não europeus, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo disso, né, assim, dentre muitos, todo mundo, mesmo quem não é de matemática, já ouviu falar aqui no Teorema de Pitágoras, né? Então, da onde vem o Teorema de Pitágoras? Surpreendentemente, né, embora ele tenha o nome Teorema de Pitágoras, na verdade nem se tem certeza que existiu uma pessoa mesmo chamada Pitágoras, né? Então, essa nomeação do Teorema de Pitágoras é uma farsa, né, na verdade, porque nem se tem certeza de que existiu uma pessoa chamada Pitágoras, e com certeza aquela ideia que hoje a gente chama de Teorema de Pitágoras não tem origem naquele momento histórico que é da escola pitagórica, né? Que existiu mesmo, que tem documento histórico para isso, um grupo de pessoas que se chamava Escola Pitagórica. Mas as questões que eles tratavam não tinham nada a ver, na verdade, com aquilo que hoje a gente chama Teorema de Pitágoras, e além disso já tinham outros povos no Oriente Médio, né, na Mesopotâmia, no Egito, na África subsaariana, que já conheciam aquilo, mas não são reconhecidos, né? Então, essa ideia de atribuir, que é uma coisa que, enfim, atribuir um conhecimento matemático a uma pessoa é uma coisa muito idealizadora, né? O conhecimento, então, só essa coisa de dar nomes de pessoas a teoremas
produz uma visão da matemática que é muito calcada nisso que eu estou chamando de mito da genialidade, como se aquela pessoa sozinha tivesse inventado aquele conhecimento. Então, quando a gente fala teorema de Pitágoras, parece que o Pitágoras era um cara genial e que um dia ele acordou inspirado e inventou esse teorema, né? E a história é muito mais complicada do que isso. Então, a ideia de matemática universal, ela tem a ver com isso, né? A gente tem que se perguntar se a matemática é universal, então, que universo é esse? E, sobretudo, quem é colocado de fora desse universo, né? Mas pode falar. Então, na época, assim, as delimitações epistemológicas não são como são hoje, era um grupo meio místico, né? Então, o que a escola pitagórica, na verdade, ela tratava não de geometria, mas de números, e ela tratava de relações entre números que eram consideradas relações místicas, assim. Então, era meio que quase uma astrologia, assim, mas na época isso não era separado, não tinha assim, ciência, era outra disposição, assim. Então, mas enfim, o importante é que a história não é nada disso. Então, essa prática de dar nome de pessoas aos resultados matemáticos é uma prática que produz uma visão da matemática como se o conhecimento matemático fosse produzido individualmente pelo trabalho isolado de determinadas pessoas. Então, quando a gente leva isso para a escola, isso produz isso que eu estou chamando de mito da genialidade, que passa muito a impressão de que o conhecimento matemático, já mudei toda a ordem da apresentação, mas não tem problema. O conhecimento matemático, ele só fosse acessível para um grupo muito restrito de pessoas e que já nasceu com aquele talento inato, beleza? Então isso produz um afastamento muito grande, essa visão da matemática, ela produz um afastamento muito grande dos alunos de educação básica para a matemática. A matemática parece um terreno no qual eles não são bem-vindos, digamos assim, né? E muitos professores de matemática se apropriam disso, como eu disse, beleza? Né? Para se colocar num lugar de poder. Então é sobre isso que a gente tem que pensar. Fez sentido? Então é muito isso. E aí também nesse sentido, outra imagem que eu acho que é bem representativa daquilo que eu estava falando antes, muita coisa que eu ia falar depois a gente já adiantou, né? Mas daquilo que eu estava falando antes, né, de essa ideia de que a colonização não acabou, aí a gente pode perguntar assim, é uma pergunta parecida quando ele falou a matemática é uma linguagem universal, a gente tem que perguntar se isso é verdade, que universo é esse e quem está fora desse universo? Essa é a pergunta, né? Então, esse mito da genialidade, que a matemática é algo só para pessoas muito inteligentes, junto com essa ideia da matemática ser uma linguagem universal, o que ela produz subjetivamente nos alunos de educação básica é que tem um monte de gente que está fora desse universo, que não está, assim, não pode entrar no terreno da matemática. E eu estou falando de matemática, mas das ciências exatas também, né? E isso é muito parecido com a gente perguntar assim, o seguinte: a colonização acabou, mas acabou para quem? Né? Então, se a gente pensar, especialmente hoje, com o antigoverno atual, que esperemos vai acabar em breve, a situação dos indígenas, dos povos originários, não é diferente do período colonial, né? Assim, e talvez hoje esteja pior do que já teve numa história recente, beleza? Então, essa imagem que eu estou mostrando aí agora, vocês conhecem, né, esse cara? Ailton Krenak, que é um intelectual e um líder indígena super importante, e essa imagem aí é de um documentário, que é esse que está aí, Guerras no Brasil, que está escrito ali embaixo. É um documentário em 6 episódios que eu recomendo a todas e todos que assistam, que conta um pouco isso, outra versão da história, beleza? Então, o Ailton Krenak participa desse documentário e tem um momento que ele está sendo entrevistado
e ele vira para o entrevistador e fala assim: de que você está rindo? Nós estamos em guerra. O entrevistador possivelmente é uma pessoa branca, né? Então é isso, a colonização acabou para quem? Né? Para esses povos originários, a situação de violência, de genocídio e extermínio hoje não é muito diferente do período da colonização formal, né? Então é isso, você está rindo de que? Nós estamos em guerra. Então no Brasil, no território hoje chamado Brasil, nós estamos em guerra, né? As pessoas estão sendo exterminadas. Então, isso aí eu vou dar uma adiantada agora, que também já está quase no final do tempo. Mas isso aí eu acho que é uma coisa que eu quero destacar, que é um pensamento que é bem importante, né? Esse cara que está aí é o Mateus Aleluia, que é um músico e pesquisador da cultura afro-brasileira, né? Assim, de Cachoeira, na Bahia, né? Então, nessa fala dele, ele está falando, inspirado nas filosofias iorubás, no caso, que nessas perspectivas existe outra relação com o tempo, né? Então, nesse debate decolonial, a gente precisa deslocar até aquilo que a nossa maneira de entender o tempo, né? Porque a gente tem uma maneira de entender o tempo que separa o passado do futuro. A gente vive no presente hoje como se o nosso passado histórico não existisse, né? Em particular, nós vivemos como se nesses territórios não tivesse acontecido 400 anos de escravidão, por exemplo, né? E como esses autores falam, essas disposições de poder não acabaram, porque elas têm consequências dramáticas e terríveis no Brasil contemporâneo, né? Então, essas perspectivas afro-brasileiras, elas têm uma maneira de entender o tempo que é mais circular do que linear, né? Que não separa o passado do presente, que a gente vive o presente trazendo o nosso passado histórico para dentro do presente, e com isso a gente produz aquilo que a gente chama às vezes de um alargamento do presente. Esse alargamento do presente é entender o nosso presente de hoje a partir de outras perspectivas, né? Assim, considerando essas narrativas históricas diferentes da hegemônica, beleza? Então, decolonizar, né, é também decolonizar o nosso pensamento, né? É decolonizar, não são só os tópicos que a gente estuda na escola, não é só, por exemplo, estudar um jogo africano em vez de jogar xadrez, mas é a própria maneira como nós pensamos sobre as coisas. Então, essa imagem é um pouco ilustrativa disso. Então, isso é um pouco do que eu já falei, e eu estou trazendo também, né, para quando a gente fala de educação, uma outra coisa que é importante para a gente pensar de educação antirracista. Essa frase é do Silvio Almeida, né, que é um pesquisador bastante importante na contemporaneidade brasileiro, e ele, embora ele originalmente seja advogado, né, ele é de direito, mas ele tem bastante reflexões que são bem importantes em educação, e ele vai falar isso aí: uma educação que não quer questionar o racismo vai reproduzir o racismo, né? Então, isso tem a ver até com o que Paulo Freire já falava, né, que não existe neutralidade em educação, né? Então, é exatamente isso. Uma educação que não se deixa atravessar e não assume um compromisso ético e político antirracista, essencialmente é uma educação racista. Não existe meio termo para isso, né? Não existe posição neutra. Isso também é uma coisa que esses autores falam, e também aparece aqui nessa frase da Angela Davis, né, que é uma filósofa e ativista na luta antirracista nos Estados Unidos, e ela vai falar exatamente isso, né, que numa sociedade racista não basta não ser racista,
é preciso ser antirracista. Ou seja, não ser racista não é o mesmo que ser antirracista. Porque a palavra não ser racista pode nos abrir uma ideia de assumir uma posição neutra, né, com relação em frente ao racismo que existe na nossa sociedade. Então, mais do que assumir essa posição neutra, é preciso assumir uma posição, como ela está dizendo, antirracista, de combate ao racismo, né? Então, por exemplo, e essa posição neutra, ela teria a ver com esse debate decolonial, porque é como se fosse negar, né, aquilo que eu estava falando antes, negar esse passado colonial, né? Viver como o nosso passado histórico não existisse. Eu acho que essa ideia de neutralidade, ela se manifesta muito comumente na nossa sociedade. Por exemplo, existem pessoas, né, existe uma posição que é como se fosse assim, como se fosse negar a assimetria racial que nós vivemos na sociedade brasileira hoje, fosse não ser racista, certo? Então tem muita gente, especialmente pessoas brancas, que têm posições, eu estou falando agora como homem branco, né, assim, mas existem muitas pessoas brancas que têm uma posição que é assim: eu não vejo diferença entre negros e brancos. Mas o que quer dizer essa frase? Porque na sociedade brasileira há diferença entre negros e brancos. Então, negar essa diferença, no sentido de que não há uma diferença biológica, é óbvio, mas há uma diferença social. Então, negar essa diferença não é necessariamente não ser racista, ou quer dizer, ou não assumir uma posição de combate ou uma posição antirracista, né? Então, entender historicamente como essa assimetria racial se produz no Brasil é um pré-requisito para assumir uma posição antirracista. Algum comentário? Fala. Exatamente. Então eu acho que é bem isso. Boaventura de Souza Santos tem uma frase que é assim, que é a razão indolente, né? Que é como se fosse assim, aquela pessoa super inteligente para algumas coisas, mas para outra ela tem preguiça de pensar. Então é bem isso, no fundo é para não abrir mão de privilégio, né? Então o reconhecimento por parte das, estou falando como homem branco, né? O reconhecimento dessa assimetria racial por parte das pessoas brancas assumir, reconhecer que existe, que as pessoas brancas, independente de você querer ou não, ela já está numa situação de privilégio, né? Assim, fala. Quem? Michael Jordan? Não sabia disso não. Pois é. Então tem isso também. Então é bem isso, né? Assim, quer dizer, para uma pessoa branca é fácil falar que ela não reconhece essas diferenças, né? Mas quando você está na rua, quando você entra num ônibus e quando vem a polícia, quem é que vai ser revistado? É a pessoa branca ou a pessoa preta? Né? Então, reconhecer essa posição de privilégio é um primeiro passo para as pessoas brancas assumirem uma posição antirracista, né? Então é um pouco isso que esses autores vão falar. Paulo, quer falar? O quê? Democracia social. Democracia racial, né? Tem vários autores que já falaram isso. A gente vive muito sobre esse mito e a gente está no momento de destruir mitos, né? Bem importante isso.
a gente vive sobre esse mito da democracia racial, né? Assim, essa imagem estereotipada que é absolutamente falsa do Brasil, de que o Brasil é um país paz e amor, assim, que todo mundo vive, é um país miscigenado, que todo mundo vive em harmonia, etc. E a gente precisa, para enfrentar a nossa história e para construir outros futuros possíveis, a gente precisa enfrentar o fato de que a gente vive num país racista e violento, né? Então, esse mito da paz, da democracia racial, é bem isso aí, né? E isso tem muito a ver com a miscigenação, né? Como a ideia de falar que o Brasil é um país miscigenado e, portanto, ele não seria racista, né? Assim, mas é bem importante enfrentar isso, por isso que eu falei, enfrentar a nossa história, para a gente entender de onde vem a miscigenação, né? Então, na época da escravidão, a miscigenação era basicamente estupro, né? Assim, historicamente, essa ideia de miscigenação nasceu do estupro, né? E depois, uma outra coisa mais recente, né, que pouca gente, assim, que é pouco conhecida, que no começo do século XX era muito forte no Brasil, eram as políticas eugênicas, né? O que é isso? As políticas de branqueamento da população brasileira, né? E a miscigenação, isso era uma coisa, é uma coisa inclusive muito documentada, né? Assim, que são essas políticas eugênicas, né? Eram pessoas, eram grupos que defendiam fortemente a necessidade de branquear o Brasil ao longo do tempo. E esse branqueamento era um branqueamento tanto biológico como um branqueamento cultural, não? Então, o branqueamento biológico, a defesa é que isso fosse feito através da miscigenação, né? E por trás disso também havia uma ideia da raça branca ser superior. Então, a miscigenação, ela como a raça branca, né, na cabeça dessas pessoas, assim, patologicamente, havia essa visão de que a raça branca era mais forte. Então, a miscigenação, ao longo das gerações, ela produziria gerações mais claras, né? Então, as pessoas defendiam, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, Monteiro Lobato era declaradamente um eugenista, né? Assim, então, eles defendiam isso, que era preciso haver miscigenação para, ao longo, e eles faziam, inclusive, cálculos lá, completamente errados, né? Assim, uma pseudociência. Em 1900, mais ou menos, em 1960, o Brasil seria um país branco, né? Assim, isso também era um branqueamento cultural, né? No sentido de trazer referências europeias em substituição e proibir mesmo as referências culturais afro-brasileiras, né? Assim, então, essa miscigenação na época teve esse papel. Então, quando a gente pensa nesse mito da democracia racial, a gente tem que pensar sobre isso. Tem Desculpa. Foi o caso que aconteceu no Mar da Liberdade, acho que em São Paulo, que aquilo ali era nepotismo, era de pessoas, descendentes de escravos, só que virou um bairro asiático. Sim. Exatamente. Desculpa, estou adiantando aqui só por causa do tempo para chegar. Exatamente, isso aconteceu em vários lugares, né? Esse processo que chama de gentrificação, né? Assim, que é quando a gente tem um lugar da cidade que tem uma população originária. Está acontecendo aqui no Porto do Rio, né? Agora, né? Que tem uma população originária e que essa população é expulsa e aquilo se torna um lugar muito mais caro, enfim. Tudo isso tem a ver com esse movimento, né? Assim, então aí eu estou chegando agora ao final, né, e falando especificamente do que quer dizer, que eu estou colocando essa pergunta, o que quer dizer decolonizar currículos em matemática, né? Assim, então eu estou colocando aí 4 movimentos, né, que eu vou passar bem rápido sobre eles, mas esses 4 movimentos, eu não tenho a pretensão com isso de esgotar a questão, tá? Não é dar uma receita, não é dar assim isso é decolonizar currículos, mesmo porque, como eu vou falar daqui a pouco, a gente não pode entender esse processo de decolonizar, né, como uma coisa, como um adjetivo, digamos
digamos assim. Ou seja, decolonizar nunca acaba, né? Porque como esses autores mesmo argumentam, a gente não pode passar de um momento colonial para um momento não colonial. A gente não pode passar de um presente colonial para um futuro que esteja livre da nossa própria história. Então, a nossa história colonial sempre estará presente. Então, não existe, quando a gente fala de currículos, por exemplo, é impossível uma coisa você carimbar assim, essa escola está decolonizada. Então, a gente tem que, como alguns autores falam, entender decolonialidade como uma verbalidade, né? Quer dizer assim, uma ação permanente, uma coisa que está sempre em curso. Né? Não é isso é decolonial, isso é decolonial. Não existe separação. O que existe é um tensionamento permanente, beleza? Então eu vou colocar muito rápido aqui 4 movimentos. Esse primeiro movimento que eu estou chamando é descontar, né? Desconstruir aquela narrativa hegemônica que, quando a gente pensa tanto nas populações originárias quanto nas populações afrodiaspóricas, né, afro-brasileiras, eu gosto de usar esse termo afrodiaspórica para enfatizar a diáspora, né, ou seja, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né. Não sei se vocês sabem, né, que é outra coisa que é invisibilizada, a cidade do Rio de Janeiro é o maior porto escravista do mundo. Não sei se vocês sabiam disso, alguém sabia disso? Então, a cidade do Rio de Janeiro, né, lá no centro da cidade, Cais do Valongo, que hoje é um sítio preservado, etc. A cidade do Rio de Janeiro recebeu mais pessoas escravizadas do que o território dos Estados Unidos inteiro, né, ao longo do período colonial. Além disso, o Brasil foi o último país do mundo a ter escravos legalmente, né? Foi o último país do mundo a ter a abolição da escravidão, a terminar formalmente. Então, tudo isso, e o Rio de Janeiro é mais forte ainda, essa história. E como eu disse, a gente vive como se isso não acontecesse, né? Então, nessa narrativa histórica convencional, quando a gente fala das pessoas escravizadas, nessa narrativa histórica, né, o discurso convencional das pessoas escravizadas, o discurso hegemônico, ele se caracteriza fundamentalmente por 2 aspectos que têm que ser desconstruídos. Um é a negação de uma história africana pré-colonização, que é como se não houvesse, que fosse assim, uma terra de pessoas bárbaras, selvagens, etc., né, como se não existisse cultura no continente africano antes do período colonial. E um outro aspecto é a idealização e a romantização da escravização. Então, por um lado, é como se aquelas pessoas escravizadas não tivessem uma cultura prévia, e por outro lado, as violências associadas à escravização fossem suavizadas, né? Então, essas 2 coisas produzem uma narrativa muito perversa, né, sobre essa narrativa hegemônica, sobre a nossa história. Então, o primeiro movimento seria desconstruir essa narrativa hegemônica. Aí eu estou trazendo um exemplo só disso. Alguém já ouviu falar nisso aí, Great Zimbabwe? Pessoas de história. Tá. Então, esse Great Zimbabwe é um sítio arqueológico, né, que é de uma civilização. E a questão é essa, a gente não conhecer essa história, né, a história que é invisibilizada. Porque quando a gente pensa assim, na antiguidade, qual é uma civilização avançada no continente africano? O que vocês pensam? Qual é? Egito, né? E além disso, o Egito, o estereótipo, né, que aparece nos livros didáticos, são pessoas brancas também, né, no Egito. Então, existiam várias civilizações e várias culturas no continente africano que ninguém conhece, e essa era uma delas. Essa ruína, né, esse sítio arqueológico, Great Zimbabwe, que é uma coisa super assim, tão evoluída, tão avançada quanto as ruínas do Egito,
e que ninguém conhece. Ela fica na África, na parte mais do sul do continente africano, do país hoje chamado Zimbábue, né, que é perto ali da África do Sul. E essa ruína, ela é hoje reconhecida como o sítio arqueológico mais depredado do mundo. Porque qual é a história dessa ruína? Que quando os primeiros colonizadores europeus chegaram ali, que se não me engano foram os holandeses, eles queriam produzir uma narrativa de que, porque era uma coisa muito avançada aquela construção e tal, então eles queriam produzir uma narrativa de que aquilo ali tinha sido construído pelos fenícios, pelos vikings, sei lá, uma coisa assim, por algum povo europeu que navegou e chegou até ali muito tempo atrás, fez um assentamento ali e construiu aquilo. Então, para produzir essa versão da história, eles depredaram o sítio arqueológico. Então, eles destruíram artefatos originários daquele lugar e plantaram artefatos trazidos da Europa, para produzir uma versão de que aquela população negra originária daquele lugar não seria intelectualmente capaz de construir aquela ruína, né? Então, esse exemplo, eu acho que ele é muito importante, junto com muitos outros, para pensar como essa negação da história africana pré-escravidão foi violenta, né? Então, não é uma coisa só que ficou no discurso, é uma coisa que ficou nas ações também. Beleza? Então essa história, como eu disse, é muito pouco conhecida, mas tem documentários que falam isso, e uma parte muito tocante nesses documentários, que eu já tenho alguns no YouTube, vocês podem botar, vai aparecer, eles entrevistam os primeiros arqueólogos sérios que chegaram naquele lugar e falaram quanto isso foi depredado. Então, isso para ciências exatas é o primeiro movimento, né, que é para trazer isso para os currículos, né, assim, porque tem várias coisas aí de física, de química, de matemática, que estão nessas culturas e que a gente não traz na escola. Eu vou até recomendar um livro aqui, não sei se vocês conhecem, chama A História Preta das Coisas. Alguém já ouviu falar depois? Que é de uma professora que está até aí, Bárbara Carine Pinheiro, que é professora da Federal da Bahia, que é uma amiga muito querida, assim. E ela, nesse livro, A História Preta das Coisas, ela é de química, né? E ela conta várias coisas de civilizações africanas que já eram conhecidas e que depois foram, de ciências exatas, tá? Que depois foram atribuídas aos europeus. Mas deixa eu só adiantar aqui. Bom, aí também, ainda nisso, desculpa, foi mal, estou olhando mais. Exatamente, isso aí, exatamente. Não, você acabou não? Tá, isso aí. Então, isso é importante, né, essa reflexão, porque essa negação da cultura africana pré-colonização, né, ela existe dentro da academia, né, assim, dentro da universidade há muito pouco tempo, e ela existe na grande mídia, né, é isso que ele está falando, né, assim, tem muitos filmes que são assim, que são filmes muito racistas, né, Tarzan, Indiana Jones, né? São filmes que são assim, que chega o branco colonizador naquele lugar, que é sempre um lugar atrasado, e que as pessoas locais são primitivas, etc. Os livros que são antes dos filmes, né? Assim, exatamente, o livro do Tarzan, né? Que é do final do século XIX, né? Se não me engano. É isso. Então, mas dentro da... Então, isso acontece na literatura, na mídia e dentro da própria academia. Quer ver uma coisa que eu acho muito representativa disso para as pessoas de história? Que é o seguinte: a própria divisão da história em áreas... Matemática, qual é tipo assim, a divisão na matemática? É geometria, álgebra, análise, etc., aritmética.
Se a gente olhar a divisão da história em áreas de conhecimento, se entrar lá no site do Instituto de História da minha universidade, os departamentos são assim: história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Esses períodos históricos são referenciados na cultura europeia. Se a gente fosse contar a história de uma perspectiva africana, seriam outros períodos. Mas isso é universalizado, de novo, né? Então, essa é a questão. Sem qualquer conhecimento que é universalizado, ele é um conhecimento particular de uma determinada cultura que foi imposto às outras culturas, né? E essa ideia de universalização é muito potente, é muito forte em matemática, né? E como ele estava falando, isso acontece de várias formas, né? Assim, dentro da academia, na literatura. Então é decolonizar isso tudo, né? Bom, isso aí, para quem não conhece, é preciso conhecer, que é a Pequena África, né? Que é essa região, é chamada Pequena África, que é essa região do centro do Rio de Janeiro, ali perto da Praça Mauá, naquela região, uma região portuária, que é uma região importante para a história das pessoas, da cultura afro-brasileira e da escravização, né? Então a gente tem, e eu coloquei essas duas imagens porque a gente precisa pensar nessa história, né? Ou seja, nessa narrativa que inferioriza esses povos, como uma história de violência, né? E ao mesmo tempo como uma história de resistência, né? Então, que é até o que o próprio Samba da Mangueira fala, né? Tem outro verso de Samba da Mangueira que ele fala assim: não veio dos céus nem das mãos de Isabel, né? A liberdade é um dragão do mar de Acaraquel, lá do Ceará, enfim. Mas essa história de que até a independência foi dada pelo branco, né? Ela nega um monte de movimento de resistência, de luta que existiram ao longo dessa história, né? Então eu coloquei essas duas imagens, porque de um lado tem a Pedra do Sal, que é um símbolo de resistência, né? Um símbolo de luta e de preservação da cultura afro-brasileira, que tem essa escadaria construída por pessoas escravizadas com a sua própria tecnologia, não com uma tecnologia do homem branco. E do outro lado tem o Instituto dos Pretos Novos. Alguém já ouviu falar aqui no Instituto dos Pretos Novos? Só as pessoas de história. O Instituto dos Pretos Novos também é outra história que é muito impressionante, porque se vocês precisam ir lá. Eu acho que não dá para se formar como professor de nenhuma disciplina sem conhecer esse lugar. E ele é um lugar que é uma casinha pequenininha, que deveria ser, se fosse, enfim, em outro país, deveria ser um monumento gigantesco. Aquilo que existe, o Museu do Amanhã, né, que é aquele museu que foi construído na revitalização da região portuária, deveria ser dado a essa história dos Pretos Novos, né? Então, que história é essa? É a história das pessoas escravizadas que chegavam nos navios negreiros e que, como vocês sabem, a travessia transatlântica, não vou nem começar a falar aqui, mas muitas pessoas morriam ao chegar, né? Chegavam muito debilitadas ou mortas. E essas pessoas eram jogadas em covas rasas, basicamente. Então, a estimativa de que as pessoas chegavam e eram jogadas nessas covas coletivas. Inclusive a narrativa, né, os documentos, é que os corpos eram quebrados e depois queimados, né, para caber mais corpos ali. E existe uma estimativa que tenha cerca de 100 mil cadáveres de pessoas escravizadas nessa região. E essa história dos Pretos Novos é uma história de que uma família, né, comprou uma casa nesse lugar, foi fazer uma reforma, escavou e achou ossadas. E aí, pelo esforço dessa própria família, esse sítio foi preservado, né? E hoje ele é um instituto, mas que é um negócio pequeno, é uma casa, assim, deveria ser um negócio tipo assim, gigantesco. Isso deveria ser uma memória que a gente nunca esquecesse, né? Então, isso também tem a ver com ciências exatas. Qual é a história da população, das contribuições científicas da população africana e afro-brasileira que a gente conta. E agora eu vou passar bem rápido
Isso tem a ver também, né, com a invisibilização de cientistas negros, né, que eu estou falando vários ali. Então ali eu estou colocando ali em cima, por exemplo, eu estou colocando aquela Dorothy Vaughan, que é uma das personagens daquele filme Estrelas Além do Tempo. Para quem não viu, acho que é legal ver, que conta a história das mulheres negras que trabalhavam como computadores humanos na NASA. Ali embaixo nós temos a Bárbara, que eu mencionei, que é uma química da Federal da Bahia, o Alan, que é um astrofísico da Federal do Rio Grande do Sul, que são pessoas, que são meus amigos pessoais, muito próximos inclusive, que são pessoas negras que estão na academia em ciências exatas, que têm contribuições importantes nas suas áreas e também têm contribuições importantes na luta antirracista. Inclusive o Alan, esse ano, recebeu um prêmio, que é o Prêmio José Reis, que é o prêmio mais importante de divulgação científica dado pelo CNPq, né, anualmente, e ele recebeu o prêmio esse ano pelo trabalho em astronomia, né, das culturas africanas. Assim. Então, eu vou adiantar uma outra coisa. O segundo movimento agora é desmontar o mito da neutralidade, né? Que eu me refiro a ele como uma confusão epistemológica, né? Que a gente acha que, como essas ciências são rotuladas como exatas, então elas são politicamente neutras. E eu trouxe só um exemplo disso, né? Com muitos. Esse livro aí, que é um livro que em inglês, o nome dele é um trocadilho, que é como se fosse armas de destruição em matemática, né, de Math Destruction. Mas ele fala como os algoritmos matemáticos, que são usados em muitas coisas, eles não são politicamente neutros, né? Os algoritmos, né, que são os computadores, eles têm estrutura matemática, né? Então, por isso, a gente pode ter uma ideia de que eles seriam politicamente neutros, mas eles são escritos, isso que a autora está dizendo aí, eles são escritos por pessoas, né? Então, tem muitos exemplos disso, né, de algoritmos que produzem, matemáticos, que produzem resultados que, no fundo, aprofundam as desigualdades sociais. Então, por exemplo, tem algoritmos de reconhecimento facial que são programados para reconhecer pessoas brancas, que não reconhecem pessoas negras, não reconhecem como humano, né? Não identifica. Então isso é só, tem muitos exemplos disso. Então o segundo movimento é reconhecer que qualquer ciência é política, né? Qualquer campo, e as exatas não deixam de ser. Eu vou passar aqui só para... o terceiro movimento, que eu quero dizer, já vou terminar, é que eu estou chamando de deslocando lugares políticos, né? Assim. E o que eu quero dizer com isso é que decolonizar currículos não é operar numa lógica de substituição, não é ensinar uma coisa no lugar da outra, certo? Porque se a gente ensina, se a gente fica pensando qual é o tópico que a gente vai colocar, a gente se movimenta muito pouco na decolonização.